de volta com o Tribuna Livre, gente, nesta sexta-feira, dia 19 de setembro. E olha só, hoje nós vamos falar sobre algo que há algumas décadas se tornou possível em Minas Gerais. A produção de vinhos. É isso mesmo. Para se ter uma ideia, nos anos 2000 eram 50 vinícolas no estado. Em 5 anos esse número quase triplicou e é responsável por movimentar cerca de 120 milhões de reais por ano na economia mineira. Pois é, os vinhos, né, de Minas têm conquistado o paladar dos brasileiros e também do mercado externo, impulsionando a gastronomia e também o turismo, né? E esse boom dos vinhos mineiros, gente, se deve especialmente a uma tecnologia desenvolvida, né, por pesquisadores do estado, que é a técnica de dupla poda da videira que permite, né, a colheita também em período de inverno. A gente vai saber mais sobre esses detalhes, porque a gente vai falar sobre os vinhos mineiros e a gente quer a sua participação. Nós estamos perguntando hoje, vinho mineiro combina com o quê? Qual que é a sua opinião? Qual que é o seu acompanhamento principal aí que você gosta quando você está tomando um vinho? A Adriana já falou aqui com a gente com uma boa conversa. Uma boa conversa, uma boa música. Eu já falei um queijinho ou uma massa, que combina também bastante, né? Então, manda a sua opinião aí pra gente no 99412-2179. Salva aí, Tribuna Livre, Adriana e Léo, e vai participando com a gente. Agora presta atenção para os nossos convidados. Foca nos nossos convidados. Sabe por quê? Olha o currículo dessa turma que está aqui com a gente. Apresenta então o superintendente de políticas do turismo e gastronomia da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Peterson Tonini. Ele que está aqui com a gente, ele também é mestre em turismo e meio ambiente, nutricionista, professor do curso de gastronomia do Centro Universitário Uniarnaldo. Peterson, obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouco sobre os vinhos mineiros e as nossas políticas para que a gente possa ajudar cada vez mais os vinhos a ganharem não só Minas Gerais, mas o Brasil e o mundo. E aqui com a gente também a vice-presidente da Associação de Produtores de Uva e Vinho de Minas Gerais, a Elci Caldas. Ela que também é produtora rural, sommelier e vitivinicultora. Bem-vinda ao Tribuna Livre. Muito obrigada. Falei certinho, né? Tá tudo certinho. A gente estava aqui, por que a gente está rindo aqui nos bastidores também? Porque a gente estava tentando falar o vitivinicultora, gente. E porque é um junto, trava-língua, né? A gente conhece a vinicultura, a vinicultora, mas a vitivinicultora é algo novo, pelo menos para nós, que não lidamos com o assunto com certa frequência. Mas explica pra gente, o que é vitivinicultura? A viticultura é o cultivo da uva, né? Uva para fazer vinho, uva de mesa, né? Uva que chama in natura, para consumo in natura. E vitivinicultura é associar isso à cultura dessa uva, né? O plantio dessa uva para processamento, né? Para fazer o vinho, né? Para transformar o consumo, essa uva plantada no vinho. Então é a vitivinicultura. Em linhas mais rápidas seria isso. Agora, né? Mas tem um conceito para cada um. Tem um conceito, né? Isso é tão bacana porque ultimamente, assim, todo mundo sabe que Minas é famoso pela culinária, pelo turismo e também por doces, por outros tipos de culinária, também pelo queijo. E é tão bom ver que agora nós estamos nos destacando também no mercado aí de vinhos, né? Isso mesmo, na produção, né? Isso, além de gerar mais empregos, gera turismo, né? Tudo agregado, e é muito importante. Aí o pessoal fala assim, mas vocês vão falar de vinho hoje. Gente, tem todo um aspecto cultural, não é isso mesmo, Peterson? Exatamente. Esse processo de produção de vinhos, e aí a Elci depois pode me ajudar nessa informação, mas nós produzimos vinhos em Minas Gerais desde a época do Império. Nós fomos convencidos de que nossos vinhos não ganhariam o mundo, né? Porque era interesse do Império fazer isso por reserva de mercado, obviamente, né? Mas aí você tem mais esse tipo de informação. Mas é importante a gente pensar, gente, que na nossa cultura alimentar mineira, ela é extremamente rica. E ela tem espaço não só para as nossas cachaças, para as nossas iguarias como o nosso torresmo, mas também tem espaço para os nossos vinhos que estão cada vez mais e mais maravilhosos, né? Ganhando o mundo e ganhando prêmios por aí, né? Então isso é muito importante. E quando a gente olha para essa questão do consumo, né? Da cultura alimentar,
a gente passa a entender que os vinhos, eles também vão compor a nossa mesa daqui para frente, principalmente porque nós estamos produzindo vinho, né? Eu particularmente consumo vinho e consumo os vinhos, bons vinhos, e tenho colocado na minha carta os vinhos mineiros, porque eles estão estão pareando aí com os vinhos nacionais que já estão no mercado há mais tempo, mas também com os vinhos de renome internacional. E não ficamos devendo nada para ninguém. Nada. Não, muito pelo contrário. É legal quando a gente fala de terroir, e ele está falando isso de consumir vinhos que se equiparam, né? E as pessoas buscam um paladar, né? A gente brinca, né, que paladar não retrocede, mas busca um parâmetro com vinhos que você já conhece, com bons vinhos que são icônicos no mundo do vinho. Então, quando ele fala isso de buscar vinhos da nossa terra, isso também faz parte do terroir, né? De entender que o meu paladar, o meu gosto pela comida, ela está muito no que é afetivo, né? No que eu convivo, e consumir vinhos de Minas Gerais faz parte desse conjunto, né? De pensar que é o torresmo que lembra da minha avó, angu, fubá, né? E aí o vinho que é feito na minha terra, né? Na terra onde eu vivo, que isso também faz parte dessa cultura alimentar. Né? E é muito bacana. Você falou do torresmo, vinho combina com torresmo? Demais, eu queria perguntar. É maravilhoso. Eu já ia falar exatamente isso. Na verdade, assim, vou dar um passinho para trás, que assim, o vinho combina com todos os pratos da nossa cozinha mineira. É uma questão de harmonização. E a harmonização, ela passa por algumas questões de se harmonizar por semelhança, né? Por contraste. Sim. Então eu vou sempre buscar ali aquele vinho que vai atender. Agora, mas combina com angu, com frango com quiabo, com torresmo, tropeiro, né? Com tropeiro. Nós não temos nenhuma restrição da cozinha mineira com vinho, tá? Eles casam muito bem. Então, aí você aí de casa vai responder pra gente. Vinho combina com o quê? Nós já demos algumas dicas, o Peterson já falou, a Elci aqui também já disse pra gente. Então, qual que é a sua opinião aí? Manda aí no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179, tá? Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, porque o Tribuna Livre volta já falando hoje sobre vinho mineiro. Estamos de volta com o Tribuna Livre, sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025, gente. Hoje nós estamos falando sobre o vinho mineiro e nós estamos perguntando para você, nossa pergunta do dia: o vinho mineiro combina com o quê? Vai mandando a sua participação aí no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179, porque ainda dá tempo, a gente quer saber a sua opinião. E já tem participação chegando, né, Adriana? Já tem. Aqui o Vanessa, por exemplo, está falando que o vinho combina com uma boa conversa, ele é dos meus. Uma boa massa também, dos seus também. Então, amo o Tribuna Livre, ligadinho todos os dias, é ligadinho, então é a Vanessa. Então ligadinha todos os dias, beijinhos pra você, beijo também, querida. Obrigada, beijos, viu, pela participação. Mas a gente já viu aqui, né, que o vinho combina com tudo. O Peterson, que tá aqui, nosso convidado, e eu Elci também já falaram isso. Nossa culinária, nossa gastronomia tem muito a ver com o vinho. É só você saber harmonizar, é só escolher o vinho certo para cada tipo de prato, né? Eu adoro vinho, Adriana, Léo, sempre que eu posso eu tomo durante o almoço, viu? O vinho branco combina com peixe. É o Nelson, do bairro Vista Alegre. E peixe, ainda, eu não tinha pensado nisso. É, o vinho branco com peixe. E ainda tem um abraço aqui da Eliana, ela tá falando, Léo, que você tem a idade do filho mais velho dela. E ela tá falando como é bom passar a semana escutando a gente. Pena que amanhã não tem, porque ela queria comemorar o aniversário dela conosco. Eliana, não tem problema, a gente comemora agora. Parabéns para você, Eliana, né? E tudo de bom, muitas felicidades, viu? Que você seja muito feliz e colha tudo que você tem plantado aí ao longo da sua caminhada, e que esse novo ciclo seu seja abençoado, viu? E que Deus te abençoe, que você continue, tenha muita saúde, paz e que te dê muitas alegrias na sua vida, com toda a sua família, com seus filhos também. E esse programa sobre vinhos é uma forma de brindar também, viu? Esse novo ciclo seu. Diz que não pode falar tintim depois do brinde, é verdade?
Ou não? Não, acho que A gente fala tintim mesmo? Ah, então tá bom. Então tá. A gente brinda falando tintim, então tá bom. É assim, né? Da forma tradicional. Agora, você estava falando aí da técnica da dupla poda, né? Como que isso impactou aí na produção e na colheita? E o que é essa técnica pra gente entender mais? A dupla poda, ela não existe só na videira, né? Então é uma técnica que ela foi desenvolvida dentro de um instituto mineiro, que é PAMIG, através de um pesquisador que é o Murilo Regina. Hoje o Murilo é considerado aí o pai da dupla poda e ele foi responsável, né, de aplicar essa técnica para os vinhedos, né, para as vinhas. E o que consiste basicamente é inverter o ciclo da videira. Então, ele engana a planta, né, em outras linhas. Então, quando a gente colheria no começo do ano, como a viticultura tradicional, né, de dezembro, janeiro, fevereiro, nesse momento a gente faz uma poda drástica e começa um novo ciclo produtivo. Então, ele engana a videira para que a gente consiga colher no período de que tem menos chuva aqui no estado, né? Nesse período de janeiro, começo do ano, tem muita chuva, né? E aí isso não traria um amadurecimento mais adequado para a uva. Então, quando a gente colhe junho, julho e agosto, que é quase nada de chuva aqui no estado, né, favorece uma maturação fenólica mais adequada, favorece um vinho com mais robustez, um vinho mais... acho que robusto é a palavra mais certa. E aí a gente estava brincando aqui no intervalo, gente, falando sobre a produção de vinho em diferentes partes do estado. Porque cada região tem um clima diferente, isso interfere muito. Até falamos aqui que Minas são muitas. E essa técnica, ela vale para todo o estado, inclusive norte de Minas, sul de Minas e outras regiões. Mas essa colheita acontece sempre junta em toda reunião num período só, ou vai depender da região? Depende da região, depende da cultivar também, né? Tem uvas que amadurecem mais cedo, tem uvas que amadurecem mais tarde, né? Mas a gente consegue sim ter vinhedos produzindo em Minas Gerais, em todo o estado, do norte ao sul e leste a oeste também. Além isso extrapola o estado, né? Essa técnica ela possibilitou que outros estados como Brasília, Mato Grosso, né, que antes não tem cultura nenhuma, assim como Minas, né, dizem que não tem cultura da vitivinicultura, não tem histórico de vinho. E esses outros estados, onde se pensaria em produzir vinho em Brasília, né, no Mato Grosso, no Pantanal, né, não se imaginaria. E essa técnica favorece isso, né, e isso é muito legal. Não só favorece a gente ter um vinho, mas como um vinho de qualidade. Isso que é mais importante. Isso é fundamental. Peterson, a gente estava falando sobre o boom que houve, né, em relação às viniculturas, a produção de vinho. Né? É viniculturas? Não. Tá. Certo. Vinícolas. Essa é a palavra que eu estava procurando. Você está lembrando da vitivinicultura? Não, essa aí eu já deixo para você falar. Essa eu não vou arriscar nem por nada. São as vinícolas. É essa a palavra que eu queria. O número, ele aumentou de forma expressiva. Então, de 50, em 5 anos, esse número triplicou. Eu queria, do ponto de vista do aspecto de turismo, né, o que o governo pensa a respeito dessa produção, de que forma impacta no turismo aqui em Minas. A gente vê hoje as rotas, né, do vinho, a gente tem Andradas como capital do vinho, a gente estava falando até mesmo dessa percepção de que vinho se produz só no sul de Minas, talvez até por Andradas ser essa capital do vinho aqui em Minas, mas isso está se expandindo de uma forma muito expressiva. Sim. Isso é um ponto muito relevante e importante quando a gente pensa que essas vinícolas, para além do processo de produção de vinhos, elas também acabam e estão fazendo muito bem as experiências, né, nas vinícolas. Então, para o turismo, isso é mais um atrativo para nossas Minas Gerais, né? Você estava falando do turismo de experiência, Turismo né? de experiência é o turismo que mais cresce no mundo hoje. É você ir conhecer o lugar? E assim, dependendo da época do ano, você consegue ver a colheita, você consegue ver o processo. Isso já é muito forte em outros países tradicionalmente produtores de vinhos, né? Então isso está crescido em Minas, né? A gente tem acompanhado vinícolas aí que já estão recebendo os turistas para visitação, para acompanhamento, degustação de vinhos. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer
Você está falando de Andradas, né? E a Casa Geral talvez seja uma das grandes pioneiras, né? Eu tive a oportunidade de fazer a experiência na Casa Geraldo lá, ao longo de um dia todo. A gente fez a degustação de, sei lá, uns 20 rótulos de vinho, né? Indo aos vinhedos, passeando entre as uvas, as vinhas ali, né? Entendendo a diferença de uma para outra. Não estava na época de produção ainda, mas tinha acabado de fazer a poda quando eu fui, então foi legal ver a poda da dupla poda, né? Vamos dizer assim, que possibilitou que a gente tivesse essas colheitas de invernos aí, e de inverno que traz esse terroir tão expressivo que Minas tem. Que já estava na nossa cozinha mineira, no nosso DNA, né? A cozinha, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Do mineiro. O mineiro não consegue conversar se não estiver sentado numa mesa, tomando um café e comendo um queijo, minimamente. E na cozinha. Na cozinha, preferencialmente na cozinha. Eu brinco que eu cresci numa cidade pequena, chama Rio Piracicaba. E eu nunca vi minha mãe receber as pessoas na sala de casa. Ela sempre recebia as pessoas passavam pela porta da frente da casa, iam lá atrás, entravam pela cozinha. E aí um belo dia a gente recebeu algumas pessoas em casa e eles entraram pela sala. E eles não foram para a cozinha, mas foi visita de médico, entendeu? Então aí eu descobri por que receberam na sala, porque eles iam embora logo, porque Minas é assim, né? A gente leva para a cozinha quem a gente quer que fique. Quer que fique mais, né? Então você que é de fora, veio em Minas e ficou só na sala, já junta suas coisas e vai embora. Foi recebido na sala, e de lá não foi convidado para ir na cozinha, pode ficar meio cabreiro. Alguma coisa tem aí nessa história. Eu queria só saber também de você, Peterson, o seguinte... conversando uma vez com o ex-secretário Leônidas Oliveira, inclusive mandar um grande abraço para ele e também desejar boas-vindas e bom trabalho a Bárbara Botega, né? Ela que agora é a nova secretária de Cultura e Turismo. Primeiro, como é que está a expectativa também em relação a essa nova gestão? Maravilhosa, continuidade. A Bárbara assumiu essa semana. A gente, na semana que vem, tem uma reunião, mas a nossa expectativa é de continuidade. A Bárbara sempre esteve conosco ao longo desse processo aí, junto com muito parceira do secretário Leônidas, né? Então, para a gente foi uma grata surpresa que ela tenha sido a escolhida para fazer dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo. E conversando com Leônidas uma vez, ele me falava assim, Adriana, uma das coisas, um dos desafios da secretaria é você convencer o mineiro da qualidade do que ele produz, do que ele faz, do que ele tem de melhor. No carnaval, nos eventos, por exemplo, né, que a gente tem, nos eventos religiosos que a gente tem. A gente recebe muitas vezes gente de fora. Mas o mineiro comprar a ideia de que Minas é maravilhosa, esse tem sido o grande desafio do turismo. E em relação ao vinho, você pensa dessa forma? Penso, exatamente. E, assim, o que a gente tem feito dentro da secretaria, né, ao longo desses anos na gestão do secretário, do ex-secretário Leônidas, que acabou de deixar a pasta, e acredito que a gente deva continuar fazendo, porque tem dado muito certo, que é levar a gastronomia mineira para todos os lugares aonde a gente leva o turismo. Quando a gente viaja, quando a gente faz em Minas Gerais uma divulgação do turismo em nossos estandes, o centro do nosso estande é um fogão a lenha. E ali a gente traz chefes de cozinha, leva cachaças, doces, quitandas, quitandeiras, produtores de cachaça, vinhos. Verdade. A gente tem levado também. Quando a gente sai de Minas e vai para os outros estados, a mesma coisa. E quando a gente sai do Brasil, de Minas e vai para fora do Brasil, também a gente leva. Não só os nossos chefes de cozinha, que são fantásticos, mas a gente leva também os vinhos, leva os queijos, leva a cachaça. Então a gente tem conseguido, de uma forma muito pontual, fazer essa divulgação, tanto interna quanto externa. E eu acho que tem uma coisa, Adriana, que é assim, a sensação de pertencimento é ela que vai dar pra gente isso que a gente quer com os vinhos, sabe? Então, à medida que os mineiros vão experimentando os vinhos mineiros e vão descobrindo que eles são tão bons quanto os vinhos que nós compramos importados ou de fora do estado, as pessoas falam assim, pô, mas esse vinho é feito aqui em Minas? Eu ouço isso toda hora. Olha que eu trabalho com isso, né? Você deve ouvir isso também. Bacana. A gente ouve isso toda hora. Pessoas,
prova e fala assim, mas esse vinho é feito aqui em Minas? Sim, é. Só não sabia nem que... Tem gente que fala assim, não sabia nem que Minas está produzindo vinho. Então, nosso papel hoje, junto com as demais secretarias que estão envolvidas no processo da produção de vinho, né? A SEAPA, aí a própria EPAMIG, a MATEC, estão todas dentro da secretaria, né? A Secretaria de Cultura e Turismo que divulga os vinhos, a cozinha mineira. O nosso papel fundamental, para além do suporte técnico que os produtores já recebem, é divulgar o vinho, dizer que aqui tem vinho, fazer as pessoas conhecerem, falar dos prêmios que os vinhos recebem, né? Nós estamos com vinhos premiadíssimos. Eu estava conversando agora há pouco ali, antes da gente entrar com a Elsa, ela estava me falando de vinhos, né, da própria vinícola dela, que já foram premiados, que acabou de nascer a vinícola, né? E isso é muito importante, isso é muito impactante para quem não sabe. E esse conhecimento do produto, ele traz pra gente essa sensação de, ó, esse vinho é nosso, né? O mineiro é muito assim. E o mineiro tem uma coisa que, só pra finalizar, que é... Eu gosto muito do fala do Caio Soter, o nosso chefe de cozinha lá do Pacato, que ele fala assim, o mineiro tem uma frase que ele fala que traduz muito bem o que é o mineiro. Você vai na casa de qualquer pessoa, ela te apresenta aquele frango com quiabo que você nunca mais vai conseguir comer na sua vida, mais maravilhoso, aquele angu feito na hora e tal. E ela fala assim, aqui vem almoçar, mas não repara não. Isso é o mineiro, sabe? Ela não repara não, a gente tem que reparar sim, nós temos que quebrar isso. Viu, Caio? Tô me apoiando aqui na sua luta diária aí. A gente tem que se apoiar nisso, sabe? A gente tem que reparar sim, porque tudo que a gente faz muito bem feito e com muita qualidade, e a gente só precisa mudar, inverter essa lógica aí do botar reparo, em vez de não botar reparo, é botar reparo em tudo que nós fazemos, que desde a nossa cozinha originária, que é uma cozinha da simplicidade, a cozinha do quintal, a cozinha da carne, da proteína mais simples, assim, com menos. Então o porco é o grande astro da nossa cozinha, porque o porco era... Né, acessível e fácil de criar, né? Então, desde desse início da nossa cozinha aí até a nossa produção de vinhos, e a gente pode extrapolar isso aí, a gente sabe que tudo vem com muita qualidade, né? A gente só tem que falar sobre isso mais e mais. Exatamente, divulgar ainda mais o nosso produto. Hoje nós estamos falando aqui no Tribuna Livre sobre vinho mineiro, a produção de vinho mineiro, viu? Minas está se destacando. E você aí de casa, vinho combina com o quê? Vai mandando pra gente, ainda dá tempo, 99412-2179. Enquanto a gente vai pro intervalo, você manda a sua mensagem. Nós voltamos já. Volta com o Tribuna Livre, sexta-feira, hoje é dia 19 de setembro, estamos falando sobre vinhos mineiros, ou vinho mineiro. Aqui conosco, o superintendente de Políticas de Turismo e Gastronomia da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o Peterson Tonini, ele que também é mestre em Turismo e Meio Ambiente, nutricionista e professor do curso de Gastronomia do Centro Universitário Uniarnaldo, e também a vice-presidente da Associação de Produtores de Uva e Vinho de Minas Gerais, a Ilci Caldas, ela que também é produtora rural, sommelier e vitivinicultora, tá vendo? Aí a Ilci também e o Peterson estavam falando aqui com a gente o seguinte, porque existe Minas Gerais, mas existem os mineiros e os geraizeiros, né? Isso. Então, seria mais correto a gente falar o vinho de Minas Gerais combina com o quê, né? Então, trazendo essa frase aqui para o que é politicamente correto, vamos dizer assim, porque existem diferenças, né, Peterson? Existem diferenças. Eu não vou conseguir reproduzir o que a Carmen Lúcia fala gente, no vídeo dela. Aquele vídeo dela eu acho que é com o Pedro Bial, né? Com o Pedro Bial. Ela faz uma definição muito bem feita do mineiro. E ela é geraizeira. Ela é geraizeira. Ela é do norte de Minas? E o geraizeiro está ali na porção onde Guimarães Rosa descreve muito bem, né? É o sertão mineiro ali, é um povo de muito afinco, muito trabalho também, né? Assim como nós mineiros. Então,
Eu prefiro dizer que nós somos todos mineiros e geraizeiros. Exatamente. Né? Então, somos todos Minas Gerais. Mas... porque o Minas, a Ilse e o Peterson estavam contando aqui que tem a relação com mineração. Né? Pode ter alguma relação com mineração, pode ser interpretado como uma relação direta à mineração, mas então são vinhos de Minas Gerais. E você acha que vinho de Minas Gerais combina com o quê? Já que somos mineiros, né, e geraizeiros, né? Você acha que combinaria com o quê? Com frango com quiabo? Com frango ao molho pardo? O que mais? Com aquela carne cozida na gordura, na banha, carne no de interior, lata, aquela carne de lata, né? Você Como? tem muito Eu isso tenho ainda em casa até hoje, carne de lata. No contorresmo, né? Um torresminho, fígado acebolado com giló, que é tão famoso. Nossas charcutarias mineiras, né? Eu Gente, vou falar. Doces maravilhosos. Doce também? Doce de goiabada, doce em pedaço. Doce de leite. Qualquer doce qualquer com doce. queijo, para vinho de sobremesa fica fantástico, nossos né? doces cristalizados, né? Nossa doçaria que tem base da doçaria portuguesa, né? Então combina muito. Combina muito. Só tem que tomar cuidado pra gente não sair rolando por aí depois. Tem muita coisa. Mineiro, nós estamos acostumados com isso, Léo, desde cedo. Não é? Elci, eu queria que você falasse pra gente também lá da sua vinícola, Quintas de Glaura. A gente viu algumas imagens, a gente já viu algumas imagens. Nós temos algumas imagens, inclusive. É uma vinícola boutique, né? Uma vinícola pequena, produção pequena, como a maioria dos produtores em Minas Gerais. A gente tem aí, desse universo de 130 vinícolas, um percentual de quase 90% dos produtores são pequenos produtores. Aí a Quinta de Glaura, ela nasceu assim, tem menos de 5 anos, ela com esse propósito, eu e meu marido, a gente gosta muito de vinho, de estudar vinho, e a gente está em Ouro Preto, né? Glaura é um distrito de Ouro Preto, está a 17 quilômetros. E a intenção foi, eu brinco sempre contando essa história, que ele queria fazer uma cerveja, meu marido é gaúcho. E aí, como mais cerveja, a gente gosta muito de vinho, vamos fazer um vinhedo, e ele não. Minas Gerais não produz vinho. Isso na época da pandemia. Daí comecei a estudar e ver live, foi naquela época de live, e aí quando eu descobri essa live, o Murilo Regina, inclusive, estava na live, tinha um agrônomo de Diamantina, que é o Matheus, que hoje é quem nos assessora. E aí fui em busca deles dois para essa orientação e saber se ali em Ouro Preto eu conseguiria plantar também. E lá, graças assim, a essa riqueza natural que Minas tem, né, esse solo tão recortado, tão diverso, a gente tem uma altitude de 1.200 metros, né, então que isso é muito favorável para o cultivo da uva, né, falando nessa variação térmica de dias quentes, noites frias, como eu já estava comentando. Depois feito esse estudo, nós resolvemos plantar uma variedade que chama Syrah, que é uma variedade já emblemática e certa que em Minas Gerais ela produz muito bem. Então, começamos bem pequeno, ali é menos do que 1 hectare, a gente tem 0,8 plantado, né? E a primeira produção aconteceu ano passado, né? A primeira safra foi em 2024, a gente está com 2 rótulos, chama o Gemas de Ouro Preto, que é um varietal de Syrah, e o Topázio Imperial, que é um vinho rosé feito de Syrah também. E aí o Gemas, teve um último concurso brasileiro, com análise de mais de 2.500 amostras, o Gemas ficou aí entre o 10º melhor Syrah do Brasil e o 2º melhor vinho da safra de 2024. Isso nos traz muita alegria e sabe que a gente está caminhando, né, no lugar certinho. É um orgulho para o Estado também, né? Orgulho para o Estado, para a região, com certeza. Em relação a produtores, a produção, a mão de obra, em relação a incentivo, em relação a recursos, isso tem sido pensado também para estimular essa produção cada vez maior? Então, essa é uma informação que eu não consigo assim, a partir da Secretaria de Turismo, né? Eu não consigo te dar detalhes, né? Mas o que a gente é uma preocupação também, garantir toda essa infraestrutura. Sim, os produtores, as associações vêm sempre em uma demanda muito uma crescente de conversas com o Estado, né? Que tem sido feita, a gente tem acompanhado. Nós, do lado de cá do turismo, a gente tem feito o papel de divulgar e de levar o vinho sempre que a gente vai. Eu tive a oportunidade de ir para
para a Bolsa de Turismo de Lisboa, em Portugal, em março desse ano. O que eles falam da gente? Nossa, eles ficam loucos quando eles comem a nossa comida primeiro, né? Porque eles comem a nossa comida e ficam lá, ele prova a nossa cachaça, nosso vinho. Eles simplesmente... Assim, a gente recebe nessa Bolsa de Turismo, na verdade a gente recebe gente do mundo inteiro. A maioria, né, quando a gente... Porque é um evento fechado para empresas e aí tem 1 ou 2 dias que são abertos, eles abrem para a população, para quem quiser visitar e tal. Então, o mundo inteiro se surpreende positivamente, não só com a nossa comida, mas agora tem se surpreendido muito com nossos vinhos. E nós levamos vinhos para lá, para Portugal. A terra, né, que trouxe o vinho para cá, né? E nós levamos vinhos para lá e agora eles têm ficado bem. A gente sabe fazer. Nós também fazemos aqui, ó. Mesmo vocês dizendo que nós não produziríamos vinho, a gente está fazendo. Olha a gente só, está aqui para provar que a gente tem capacidade e a gente está fazendo. Aí a Geralda Santos, ela tá dando bom dia pra gente, tá falando que gosta muito de vinho suave e que vinho seco ela não acha graça não, apesar de falarem que é o melhor. E que vinho pra ela é com tira-gosto. E existe isso de vinho bom, vinho ruim, se suave, seco? Ou depende do gosto? Depende do gosto, do sabor? O importante é produzir? Como é que é isso? Vinho ruim e vinho bom, isso depende do gosto, né? O vinho, ele é feito e é como comida, porque né? O suave é aquele de mesa, né? É feito com uvas que não são viníferas, que não são europeias, né? E o vinho seco, ele é feito com as viníferas, que são essa Syrah que eu estava explicando ainda há pouco. Então, há quem gosta, é um vinho mais doce, né? Não, eu acho que não tem lugar para a gente colocar que é vinho ruim. Existem vinhos suaves de qualidade? Muitos. Não é porque é um vinho suave que não é um vinho bom. Isso não desmerece o vinho, né? Tem muita gente que gosta, né? E eu acho maravilhoso. Um vinho suave na hora do almoço, sensacional. Não é? E essa história do vinho é muito do paladar mesmo, né? Então você vai ter vinhos aí, você vai achar vinho no mercado aí de 10, 20, 30, 40, 50 mil reais que se alguém, né? Quem já teve a oportunidade de provar vinhos caros, vamos dizer assim, né, vinhos que estão fora do nosso horizonte de consumo, mas teve a oportunidade de provar, vai saber que muitas vezes você vai provar um vinho caro desse e vai falar assim, nossa, legal, tô tomando um vinho de 3 mil reais, mas o de 60, o de 100, o de 150 me atende muito bem. Gente, acabou! Ai, então, tá vendo? Como a gente não quer que vocês vão embora, a gente tá igual um bom mineiro, tá vendo? A gente queria que ficasse mais. A gente só não tem aqui um queijinho para oferecer, mas a gente tem muito carinho dos ouvintes também, dos espectadores. Eu tenho certeza que todo mundo adorou. E aqui, não repara nada, não? E desculpa qualquer coisa. Muito obrigado, Peterson Tonini, superintendente de políticas do Turismo e Gastronomia da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e aqui a Ilci Caldas, que é vice-presidente da Associação de Produtores de Uva e Vinho de Minas Gerais. Obrigado pela participação de vocês aqui no Tribuna Livre, que volta segunda-feira a partir de 11 horas da manhã. Adriana e eu vamos estar aqui te esperando, não é isso mesmo? Vamos sim. Agora tem o Rede Notícia com o André Santos, com a Janaína Regiane. E um brinde, tá? A nossa saúde, tintim pra nós. Ao vinho de Minas Gerais. Isso. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Até segunda.